Boa noite, meus parceiros de luz. É com muita alegria, com muito prazer que eu apresento hoje o primeiro programa Roda Mística de 2022, pela nossa Rádio Luz Radiônica. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, terapeuta de mulheres, e eu tenho uma proposta muito interessante não só para as mulheres, mas como para todas as pessoas, né? Esse ano nós vamos começar trabalhando com arquétipos femininos. É um tema, a princípio, que parece ser um tema exclusivo, mas ele não tem nada de excludente, porque, primeiro, que homens também tem alguns, também tem em si alguns aspectos femininos, né? Porque todos nós temos dentro de nós o yin e o yang. Mas, além disso, porque eles poderão conhecer melhor esse universo feminino. Os arquétipos, eles estão aí e nos influenciam o tempo todo. Nós queiramos ou não, tá? Então, é essa proposta. A cada semana eu vou trazer uma deusa com um diferente aspecto, com um diferente arquétipo para que vocês conheçam e se reconheçam nesses arquétipos, né? Mas o que são arquétipos? Gente, arquétipos são símbolos, né? Nós somos seres simbólicos, tá? O nosso inconsciente, ele se comunica muito através de símbolos, né? E os arquétipos são símbolos que interagem, né, com o nosso inconsciente. E quando a gente permite, interagem com o nosso próprio consciente. Tudo no universo é arquétipo, gente. São forças primordiais do universo. E nós podemos usar esses símbolos para manifestar a energia representada por eles, com cuidado. E por isso vocês vão saber tudinho sobre esses arquétipos ao longo dos próximos programas. Tá? Eu posso querer manifestar mais liberdade, mais coragem, mais autoconfiança. Eu posso fazer através desses arquétipos. Mas, independente disso, eles já estão nos influenciando, tá? Que nós somos expostos a centenas de arquétipos no dia a dia, né? E essa energia arquetípica, ela influencia todas as áreas da nossa vida. O marketing, por exemplo, usa demais o conhecimento dos arquétipos para nos influenciar, né? Para que a gente consuma mais um determinado produto. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Até porque até um certo ponto isso é muito positivo, mas muitas vezes adquire um caráter assim manipulador. Mas quando a gente conhece, a gente pode fazer nossas escolhas de maneira mais consciente. Bom, de qualquer forma, essa energia, tá? A energia gerada por alguma imagem, né? Ela nos atinge, ela nos afeta, tá? E a gente não pode subestimar o poder emocional desses arquétipos, né? Bom, mas o que são arquétipos? Os arquétipos são modelos básicos, né? Modelos ideais que estão guardados na nossa memória, na memória de cada um de nós, né? Estão arquivados. Arquê, né?
de arquivo, de original, de antigo, de principal, de primordial, né, do grego arque e tipos, que é padrão, modelo, molde. Então são modelos que moldam a nossa percepção geral do mundo, a nossa percepção das pessoas, a nossa percepção sobre nós mesmos, né? Então, é uma ideia que surge automaticamente na nossa cabeça, tá? Ela cria um conceito independente da nossa cultura, da nossa formação, enfim, nós identificamos esses modelos de cara, assim, né? Quando a gente vê um leão, a figura de um leão, a gente imagina logo beleza, realeza, poder, força, domínio. Isso é o que está, assim, no imaginário coletivo. É lógico que os arquétipos, eles têm um lado, assim, eles são abertos, né? Os arquétipos têm um lado que eles são gerais mesmo, né? Todo mundo normalmente identifica, por exemplo, a figura de um leão, identifica isso que eu falei, beleza, realeza, força, né? Mas o indivíduo cada indivíduo tem uma percepção, pode ter uma percepção individualizada desse arquétipo, né? De acordo com as suas vivências. Por exemplo, se eu participei de um safari e tive um problema sério, quase que um leão me devora, eu vou ter uma experiência significativa com esse arquétipo que pode me levar para outros lugares. E esse arquétipo pode representar para mim também medo, né? Pode representar a sobrevivência, né? O cuidado com a minha própria sobrevivência, essa coisa dele me devorar, enfim. Mas existe esse padrão geral, é um padrão que é o mesmo para todos, né? Mas que o indivíduo pode modificar isso. Alguns aspectos podem ser diferentes para cada um de nós, né? Bom, o que é que arquétipo, na verdade, os arquétipos são eles têm um destaque fundamental na obra do Jung, né? Sobretudo quando ele fala do inconsciente coletivo, tá? Que é esse inconsciente, essa camada mais profunda do nosso inconsciente. E ele fala, né, segundo Jung, existem 3 formas como o arquétipo age na nossa vida. O primeiro, como padrão de comportamento, né, como um modelo ideal, né, que já faz parte do nosso consciente. Aquela coisa que eu disse, automaticamente a gente o associa a algum conceito, alguma ideia, algum comportamento, né? E são imagens que são presentes em todas as mentes, né? Porque elas foram construídas desde os primórdios da humanidade, né? Independente da cultura. Por isso aqui ele chama de imagens primitivas ou de fonte primordial. O segundo, a segunda forma como o arquétipo age, como ele age, né, na nossa vida, porque eles influenciam diretamente a forma como interpretamos os fatos, como buscamos significados, né, sobre nós mesmos e sobre os outros. É a percepção do comportamento humano.
Então, nós buscamos semelhanças desses modelos em relação a nós mesmos, né? Quando a gente se identifica, nossa, isso aí me descreveu, né? Vocês vão sentir isso quando eu falar de alguma deusa, nossa, essa sou eu. E calma, porque quando você vê as outras, você vai se identificar também. Porque, na verdade, nós temos aspectos de cada... nós temos aspectos de vários arquétipos, né? Nós somos múltiplos, nós somos seres complexos. Então, na verdade, essa segunda forma é a forma de como essa percepção vai estar ligada ao comportamento humano, né? E como a gente pode se identificar ou não, tá? Eu posso me identificar, por exemplo, os professores costumam se identificar com o arquétipo da coruja. Por quê? Porque ela traz a sabedoria, a inteligência, a intuição. Bom, a coruja é fantástica. Os terapeutas também se identificam com ela porque ela tem essa visão maior, muita intuição e tal. Mas, enfim, ela passou até a virar um símbolo dessa profissão, né? Por quê? Porque é um arquétipo que simboliza características dessa profissão, ou dessas duas, por exemplo, tá? Bom, a terceira forma é o arquétipo na genética, né? Segundo Jung, esses arquétipos fazem parte de um passado mental, né? Ele chama de um passado mental, porque a gente recebe esses arquétipos como herança genética, né? A gente recebe de nossos antepassados. E cada arquétipo está relacionado à nossa existência e às nossas vivências pessoais, tá? Mas, na verdade, claro que vários autores, sobretudo o Jung foi o teórico que, sabe, focou muito nessa questão do arquétipo, porque ele entende a nossa mente como simbólica, né? E o nosso inconsciente, sobretudo o inconsciente coletivo, que traz essas ideias, né? Esses modelos arquetípicos, traz esses modelos já ancestralmente, né? Mas ele não foi o primeiro, tá? E nem o último, né? Depois daí o Newman continuou aí, o trabalho, ele se inspirou, claro, no trabalho de Jung e falou muito dos arquétipos também, mas da onde surge isso na humanidade? A gente já via isso lá com Platão e até com alguns pré-platônicos, né? Mas o Platão vai falar desse mundo das ideias, né? Que o mundo das ideias, eles são o princípio de tudo, essa fonte primordial também, de onde a gente pode manifestar tudo, tá? Bom, segundo Jung, né, ele fala de dois arquétipos, por exemplo, que seriam perfis comportamentais, arquétipos que representam as motivações básicas do ser humano, né? O herói, o inocente, o sábio, o mago, o amante, o governante, não sei se o fora da lei, o explorador, o prestativo,
bobo da corte, o cara comum. Eu não sei se eu falei todos, mas acho que sim. Mas e Jung dá um destaque também às estruturas psíquicas comuns, as estruturas psíquicas, né, que são comuns a todos, né, são as manifestações presentes na psique humana, né, na nossa organização psíquica. Aí ele fala dos arquétipos sombra, a persona e o self, que seria a nossa essência, né? A figura de mãe e pai, importantíssimo. Todos nós temos essa figura de pai e mãe muito forte, né? Por quê? Porque tá aí, é uma coisa geral. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai ou sua mãe, você tem uma ideia, né? Um conceito, uma ideia, né? do que é pai, do que é mãe, né? E também, além disso, os conceitos os arquétipos de ânimos, né? Que é o lado masculino, ânima, que simboliza o lado feminino. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui ao longo dos 7 ou 8 programas, pelo menos, nós vamos trabalhar muito em cima desses arquétipos de ânima, né? Que são o nosso lado yin, a nossa energia feminina, que todos nós temos, homens e mulheres, tá? Então, que conteúdos são esses, né? No caso, eu vou trazer deusas, a maioria do panteão grego, mas eu trago deusas de outros panteões também, tá? Mas os arquétipos das deusas são arquétipos femininos, são os nossos diferentes aspectos, né? São as mulheres que são as muitas mulheres que vivem dentro de nós. A mãe, a filha, a esposa, a amante, a guerreira, a sábia. E cada deusa representa um desses aspectos. Sendo que todos nós temos um aspecto predominante. Aliás, diz que a gente já nasce sobre a regência de um determinado arquétipo, né? A gente tem um arquétipo predominante. Quando vocês começarem a ver cada arquétipo, que cada sábado eu vou trazer um arquétipo diferente, uma deusa diferente, né? Vocês começarem a ver, vocês vão se identificar com várias delas. E o que acontece? Muitas vezes vocês, ao longo, né, depois que vocês puderem assistir várias, vocês vão poder até compreender que, poxa, essa aqui eu sou muito mais Atenas, ou eu sou muito mais Ártemis. Mas muitas vezes tem dois arquétipos brigando dentro de nós, né, para ter essa predominância. E isso tudo é muito importante para que a gente se conheça melhor, né? Eles são conceitos, ideias que nos influenciam, mas também podem ser fonte de inspiração para a nossa vida, para que a gente consiga buscar o nosso propósito, fazer esse nosso caminho, né, de individuação, de nos reconhecermos, de reconhecermos a nossa verdadeira essência, né? A Shinoda Bolen, né, que é uma autora que trabalha justamente
com os arquétipos femininos, né? E ela vai falar também de como eles influenciam a mulher contemporânea, tanto no modo de ser e no modo de agir. Ela divide esses arquétipos em 3 categorias: das deusas virgens, e não quer dizer que sejam virgens, tá? É um aspecto maior, na verdade, que são aquelas que são completas em si mesmas. As deusas vulneráveis são aquelas que precisam da energia masculina para se realizarem. Geralmente são as mais dependentes. E a deusa alquímica, na verdade, essa aí é representada apenas por uma única deusa, que é a Afrodite, que concentra elementos das 2 primeiras, mistura elementos, né, da primeira e da segunda categoria. Então, tudo isso a gente vai ver nesses programas, que eu estou animadíssima. E escreva para mim se você está gostando dessa ideia, dessa proposta, se você quer dar sugestões, se você... ai, Karen, que tal fazer mais isso assim? Enfim, a gente quer ter um diálogo aberto permanentemente com vocês. Meu Insta é @KarenRPsicanálise. Karen com K e N no final. E Karen R de Rocha. Karen R Psicanálise. E a gente pode fazer essa troca, porque eu adoro. Inclusive, essa proposta que eu estou trazendo para vocês foi baseada, assim, num grande número de pedidos. Fala sobre os arquétipos, mas fazer um programa sobre um arquétipo, ou falar de vários, talvez não fosse tão interessante, porque os arquétipos, hoje eles são muito falados, né? A gente ouve até muitas bobagens sobre isso, porque tudo que vai ficando mais popular, né? O que é muito importante, porque conhecimento precisa ser popularizado, mas também corre o risco, né? Porque é um telefone sem fio, né? Então, muitas vezes a pessoa ouviu aqui o galo cantar, não sabe muito bem aonde, mas já está falando sobre isso e às vezes trazendo informações um pouco equivocadas. Mas eu trouxe, então eu estudei uma forma de trazer isso de uma maneira que fosse realmente interagir com vocês, tá? E eu trouxe isso através de vários pedidos para que eu falasse sobre deusas, sobre arquétipos femininos, enfim. E por isso eu estou fazendo essa série, que vai começar a partir do próximo sábado. Vai ser, gente, uma viagem de autoconhecimento, tá? A cada semana uma deusa, e você vai se identificar com uma, mais com uma, menos com a outra, e ao compreender essas identificações, nós podemos perceber aspectos em desequilíbrio, e a partir daí nós podemos buscar justamente esse equilíbrio, né? Não existe o melhor arquétipo, existe um desequilíbrio. Por exemplo, Deméter é uma deusa maravilhosa, mas se eu manifesto demais, né, uma deusa cujo o aspecto está ligado à maternidade, eu posso ficar maternal demais e querendo cuidar de todos e não sabendo dizer não e esquecendo de mim, tá? Então, por quê? Porque esse arquétipo está em desequilíbrio. Então, nesse caso, eu vou precisar
ativar em mim outras ideias, outros arquétipos, o arquétipo de uma outra deusa, né? Que equilibre esse aspecto maternal, né? Pode ser uma deusa mais sensual, se eu esqueci de mim, ou se eu estou com baixa estima. Pode ser o arquétipo da sábia, da guerreira, da caçadora, independente, enfim, vai variar de acordo com o que eu preciso acrescentar para entrar em equilíbrio, né? É muito, quando eu falo em ativar um arquétipo, é sobre isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque todo arquétipo tem seu lado sombra também, tá? Então, a gente precisa ter essa atenção. Você pode, não é sair, eu vou ficar olhando, eu quero ter a beleza, eu vou ficar olhando direto para o arquétipo da Amaterasu, da Afrodite, sei lá. Enfim, não é isso, não podemos esquecer, todo arquétipo tem seu lado sombra também, assim como nós, né? Então, tem aspectos positivos e negativos. Então, a gente precisa saber como ativar corretamente esses arquétipos, trazer esses arquétipos para nossa consciência, para fazer parte da nossa psique, para interagir com as nossas estruturas psíquicas, né? Além disso, tá? Eu vou trazer também as funções, os elementos, cores, aromas, cristal, o que harmoniza melhor cada arquétipo. Olha, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá? E segundo a Shinoda Bolen, né, que eu citei, eu citei há alguns minutos atrás, ela, primeiro, né, que eu acho que ela até já evoluiu nesse conceito, mas a princípio nós temos 7 arquétipos que nos habitam. Olha, por isso que nós somos complexas demais, né? Nós seres humanos, de uma forma geral. E um desses arquétipos, né, é o arquétipo predominante. E, bom, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu já estou querendo antecipar, falar mais, mas isso é assunto para os nossos próximos programas, tá? Então, eu espero que vocês venham comigo, que vocês participem dessa viagem que será emocionante, porque será uma viagem de autoconhecimento, uma viagem profunda, tá? Pela psique feminina, pelos nossos aspectos primordiais. E é isso. Então, vou ficando por aqui, sabendo que, saudando sempre vocês, daquele jeitinho que vocês estão acostumados, né? Então, a luz que existe em mim saúda a luz que existe em cada um de vocês, tá? Um grande abraço e até sábado. Esses programas, mais uma coisa, esses programas, a ideia é que eles sejam bem rapidinhos, tá? Programas de 20 ou no máximo 30 minutos, para você não ter desculpa de, não tenho tempo hoje, ficar procrastinando e aí acaba perdendo a série. Não, para que você não perca nenhum dos arquétipos, eu vou fazer de um modo conciso, tá? E vão ter surpresinhas pelo caminho, tá? Em alguns momentos vão ter presentinhos especiais, tá? Ligados a algum desses arquétipos de deusas.
presentes muito especiais que eu já estou preparando para vocês. Então, mas eu quero que seja assim, mais curto, né? Geralmente meus programas eram muito longos e algumas pessoas reclamam, Karen, eu quero ouvir tudo, mas eu não tenho tempo. Enfim, então eu preparei assim, no modo de facilitar a sua vida. Você pode ouvir fazendo alguma coisa que você não precise estar com a atenção plena, né, naquele momento. Você pode ouvir um pouquinho antes de dormir, ou o que seria muito melhor, eu digo isso porque eles ficam gravados, né? Mas o que seria muito melhor é que realmente você assista todos os sábados às 18 horas, tá? Podendo interagir, né? Ali no mesmo momento em que o programa é colocado no ar. Tá bom, queridos? Um grande abraço. Até o próximo sábado. शब्द